foi abandonada por seus filhos. Antes de morrer, deixou um pacote que revoltou a todos. Um velho ditado já diz: um pai é capaz de cuidar de muitos filhos, mas muitos filhos não são capazes de cuidar de um pai. E isso se aplica também às mães, assim como no caso da história de hoje, a história de Serafina, a velha senhora que pregou uma peça nos filhos pouco antes de morrer. Serafina nasceu no ano de 1925, no interior do Piauí. Filha de coronel, ela cresceu em uma família tradicional da região e sempre teve tudo do bom e do melhor para a época. Correndo entre os meninos da fazenda onde morava, Serafina sempre se mostrou bastante diferente das outras meninas, o que irritava muito seu rigoroso pai. Enquanto as irmãs mais velhas faziam tricô e ajudavam a mãe na cozinha, Serafina vivia subindo em árvores e nadando no riacho que cortava os fundos da casa. O tempo passou, e mesmo com todas as brigas e tentativas do pai de Serafina em colocá-la num cabresto, a jovem simplesmente não mudava. Havia nela um espírito aventureiro indomável, que nem mesmo os castigos e restrições conseguiam domar. No ano de 1939, cansado de tentar dar um jeito na filha, o pai de Serafina enviou a um colégio de freiras, onde ela passou os próximos 4 anos de sua vida. Serafina ficou muito triste com a decisão de seu pai na época, não apenas porque estava sendo privada da liberdade de correr no chão de terra ou porque estava sendo levada para longe de sua família, e sim porque tinha acabado de conhecer o seu primeiro amor, Chico, um menino que morava na fazenda vizinha. A vida na escola de freiras era dura e cheia de regras. Serafina detestava a rotina e por muitas vezes enfrentou as madres, que tentavam discipliná-la para ser uma moça tradicional. Ela só não sofria as mesmas consequências que outra menina sofreria porque todos sabiam que ela era filha de um homem muito importante e, por isso, ainda conseguia fazer a sua voz valer dentro do internato. Mesmo assim, os anos se passaram sem que ela pudesse rever seu grande amor. Para passar o tempo, Serafina se escondia na biblioteca da escola, onde viajava na imaginação enquanto lia os livros velhos e empoeirados. Ela ficou chocada quando encontrou a ala de livros proibidos e descobriu um monte de coisas que os adultos não lhe contavam. Logo, aquela parte da biblioteca se tornou seu grande refúgio. E foi ali que ela passou os dias lendo romances de adultos e vendo figuras reveladoras nos livros de medicina. Finalmente chegou o ano de 1943, quando sua estadia no colégio interno terminou. Serafina não era mais a garota indomável e seus modos mudaram, mas seu espírito aventureiro e mente curiosa ainda eram os mesmos, assim como o coração ainda pertencia a Chico. Ao chegar à fazenda, logo que a notícia de sua volta se espalhou, o jovem Chico se apresentou ao coronel e pediu a mão de Serafina em casamento. Ofendido com a ousadia do filho de um simples fazendeiro, o pai de Serafina fez o rapaz fugir à bala e ainda colocou os cães da fazenda para persegui-lo. O rapaz pulou cercas e atravessou o riacho e por pouco não escapou da mira do coronel. Serafina chorou como nunca, dizendo que o amava desde o dia que saiu de casa, mas o coronel era duro e dizia que ela só casaria com um homem que fosse do agrado dele. No ano de 1944, enquanto voltava de uma quermesse com sua mãe, Serafina viu o funcionário dos Correios passar de bicicleta por elas e parar em frente ao portão da pequena fazenda do pai de Chico. Quando ele entregou a carta para a mãe do rapaz, que imediatamente se pôs a chorar, ficou nítido que a correspondência trazia uma notícia de muita tristeza. Serafina desatou os braços que estavam entrelaçados com os de sua mãe e correu até a mãe do seu amor proibido. Era o ápice da Segunda Guerra Mundial e Chico, cujo nome era Francisco da Silva, era o único reservista da região e ele estava sendo convocado para integrar a Força Expedicionária Brasileira.
A partida do rapaz foi de muita tristeza para muitos, mas o coronel comemorava o afastamento forçado do amor de sua filha. O que ele não sabia é que Serafina tinha um plano. Na semana seguinte, enquanto as estrelas ainda salpicavam os céus, Serafina fez as malas, abriu a porta de casa e fez carinho nos cachorros. Ela caminhou no estradão de terra até chegar ao centro da cidade, onde pegou um ônibus com destino ao Rio de Janeiro. Todos pensaram que ela tinha fugido com o Chico e o coronel pôs a prêmio a cabeça do rapaz. Contudo, Serafina não conseguiu encontrar seu amado na cidade que, na época, era a capital do Brasil. Sozinha no mundo e completamente desamparada, ela se ofereceu como voluntária para ser enfermeira na guerra e, assim, partiu para a Europa sonhando com seu amor. Do outro lado do mundo, mais especificamente em Nápoles, na Itália, Serafina conheceu os horrores da guerra e o verdadeiro significado de compaixão. Ainda com o coração apertado ao saber que o seu amado Chico estava no fronte de batalha, ela cuidava dos feridos e enxergava no rosto de cada um a face de seu grande amor. Foi na cidade de Camaiore, ao caminhar por uma tenda de soldados feridos, que Serafina escutou seu nome ser chamado em uma cama de campanha. Ainda atordoada pelo som das bombas da noite anterior, ela mal reconheceu o rapaz com a cabeça enfaixada. Somente ao ver o seu sorriso de perto que ela percebeu que era Chico. Como sempre foi em toda a sua vida, Serafina não ligou para as regras e se atirou nos braços do soldado ferido. Ela o beijou e o abraçou com força. As enfermeiras-chefes viram o que acontecia, mas naquela altura, ninguém tinha mais coragem de repreender um ato de amor. Na verdade, todos ao redor se sentiram mais vivos ao assistirem a cena. Depois de se recomporem e colocarem a conversa em dia, Chico disse a ela que logo voltaria para casa, mas que antes de fazer isso, queria se casar com ela, na Itália. Eles escaparam do acampamento pela madrugada, pegaram carona na carroça de um italiano que conhecia um padre em uma pequena vila. Eles se casaram escondidos de todos e no celeiro atrás de um vinhedo tiveram a sua primeira noite de amor. O tempo passou e a guerra prosseguiu. Ao contrário do que pensava, Chico foi chamado de volta ao fronte para partir em rumo a uma cidade chamada Montese. A preocupação de Serafina só não era maior do que a sua barriga, que não parava de crescer. A jovem enfermeira então descobriu que estava grávida e assim foi mandada de volta para casa sem saber o destino do seu grande amor. Ao chegar ao Rio de Janeiro, Serafina rapidamente foi encontrada por homens do coronel. Eles a levaram de volta ao Piauí, onde ela encarou seu furioso pai. A barriga de grávida era uma vergonha ainda maior do que a história da filha, que preferiu a guerra ao próprio pai. Ele a enviou para a casa de uma tia, onde ela deu à luz a uma menina a quem deu o nome de Francisca. A menina era tão parecida com Chico que o seu simples sorriso fez o coronel odiá-la. O pai de Serafina não permitiu que aquela criança herdasse seu nome e obrigou a jovem moça a se casar com o filho de um amigo e deixar a menina com uma tia no interior. Escondendo esse grande segredo, Serafina viu Francisca crescer de longe, apenas recebendo as notícias que sua tia pobre contava nas cartas. Com o passar dos anos, sem qualquer notícia de Chico, Serafina aprendeu a conviver com seu novo marido, com quem teve outros 2 filhos. A vida foi passando como tinha que ser. Os filhos de Serafina cresceram e se tornaram homens importantes na sociedade. Suas irmãs mais velhas faleceram e ela se tornou a única filha viva do coronel, que também já não estava tão bem. No leito de morte, ele a chamou em particular e pediu perdão por tudo que tinha feito com ela, dizendo que se arrependia de tê-la afastado de sua própria filha. O coronel a entregou um papel que ela leu e dobrou com carinho. Assim que ela saiu do quarto, seus filhos bajuladores foram de encontro com o avô, de quem deviam herdar todas as fazendas. 10 anos mais tarde, no ano de 1996, foi a vez de Serafina adoecer e precisar de cuidados. Ao contrário do que imaginava, seus filhos não foram ao seu encontro para cuidar dela, pois eles simplesmente ordenaram aos empregados que a enviasse para uma casa de repouso. Serafina viu o filme de sua vida passar outra vez diante dos seus olhos. Assim como seu pai fizera quando ela era apenas uma criança, seus filhos a trancafiavam em uma instituição outra vez.
e nem mesmo a visitaram durante muitos anos. Serafina, agora uma senhora já viúva, passou o resto dos seus dias olhando fotografias e cartas, apenas imaginando como seria a vida se a guerra não tivesse levado seu amado Chico embora. Como seria a vida se Francisca soubesse que era sua filha. A verdade é que, por pressão do coronel durante todos esses anos, Serafina nunca teve coragem de confessar a verdade e apenas enviava dinheiro para sua tia pagar os estudos de Francisca. No ano de 2001, os filhos de Serafina apareceram em seu quarto apenas para acompanharem seus últimos suspiros. Dias depois, um advogado marcou uma reunião e entregou para os 2 filhos de Serafina um grosso pacote de papel pardo. Havia nele fotografias antigas de um desconhecido soldado chamado Francisco, cartas escritas a punho que Serafina nunca entregou e a bombástica notícia de que a prima pobre do interior era a primogênita da família. Por fim, eles ficaram em choque quando o advogado leu o papel que o coronel, pouco antes de morrer, entregou a Serafina. Era um documento onde ele legitimava Francisca como sua neta e tão herdeira quanto os 2. Eles ficaram revoltados, mas não havia nada que pudessem fazer. O documento era legítimo e o exame de DNA, que eles mesmos exigiram, só reafirmou o que as cartas do pacote de sua mãe já diziam. Francisca era a irmã mais velha dos 2. Os filhos que abandonaram a mãe em uma casa de repouso tiveram que engolir a repartição dos bens. E até os dias de hoje, Francisca visita o túmulo de sua mãe, que sempre cuidou dela à distância, e também o túmulo do Rio de Janeiro, em homenagem ao seu pai. Se você se emocionou com essa história, não se esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho para que mais histórias emocionantes como essa cheguem até você. Um grande abraço!